Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática. Então, meu aluno, na aula de hoje eu tenho uma oportunidade top para você. Concurso da Câmara Municipal de Aracaju. São 52 vagas e, é claro, uma delas vai ser sua. Nessa aula de hoje eu vou comentar o edital, vou dar dicas da banca FGV e, claro, resolver com você algumas questões para que você já possa identificar as características da Fundação Getúlio Vargas. Que, diga-se de passagem, na matéria de informática, de boba, ela não tem nada. Ela faz provas técnicas, ela puxa o cantinho de livro justamente para que você não consiga o seu objetivo. A primeira dica que eu te dou é a seguinte: cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. A prova de informática é assim. E na Fundação Getúlio Vargas, você tem que ficar de olho. A partir de agora, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar na prova da Câmara Municipal de Aracaju. Concurso Câmara Municipal de Aracaju, Informática, professor Paulo França. Organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, são 52 vagas iniciais e uma delas, se Deus quiser, vai ser sua. A prova de informática ela é descrita no edital para 4 cargos: analista administrativo, analista legislativo. Esses 2 cargos aqui em nível superior. E a prova de informática também cai para assistente administrativo e assistente legislativo. Neste caso, nível médio. Então, você tem informática caindo em cargos em nível superior e cargos em nível médio. Vamos ver então o que a FGV, essa mala dessa organizadora, colocou nesse edital? Vamos lá. Bom, noções de informática. O edital é dividido em 8 itens básicos. Vamos a eles. Componentes de um computador, processador, memória, sublinha, periféricos. Periféricos são dispositivos de entrada e de saída de dados. Por exemplo, teclado, periférico de entrada, impressora, periférico de saída. Ou seja, existem equipamentos que, além de serem hardwares, também recebem o título de periférico. Esses que recebem esse título são aqueles destinados à entrada de dados, à saída de dados ou até mesmo as duas coisas. Periférico de entrada, teclado. Periférico de saída, caixa de som. Periférico de dupla função. Olha só, a impressora é um periférico de entrada, e periférico de saída ou periférico de dupla função? Se a FGV colocar na prova só impressora, você vai marcar que ela é um periférico de saída. Agora, se a FGV colocar na prova impressora multifuncional, periférico de entrada e de saída de dados. Se liga também na parte de memória, é descrita no primeiro item. A memória você tem que se ligar inicialmente no aspecto da sua volatilidade ou não. Existem partes da memória que são voláteis. Por exemplo, quando você desliga o computador, ela perde o seu conteúdo. Quem que se alinha com esse conceito? A memória RAM. Existem partes da memória que são não voláteis, ou seja, não temporárias. Mesmo desligando o computador, ela mantém os seus dados. A memória ROM do computador é um exemplo de memória não volátil. Os discos do computador, por exemplo, o HD, é um exemplo de memória não volátil. Por quê, professor? Porque quando você desliga o computador, o HD, ele mantém os dados ou ele perde os dados? Ele mantém os dados, então é um princípio de memória não volátil. Nesse item número 1, fica bem esperto com o assunto memória, nesse sentido que eu falei. Memória volátil é aquela que perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Memória não volátil é aquela que mantém o seu conteúdo mesmo com a máquina desligada. Esses e muitos aspectos descritos no item número 1, nós precisamos trabalhar para as provas da Fundação Getúlio Vargas. Respira não, vem comigo. Item número 2, conceito sobre o sistema operacional Windows 10. Eu vou te dar agora 2 dicas sobre o Windows 10 para a prova da FGV. A primeira dica é necessariamente você se ligar no painel de controle. Ele apresenta uma série de controladores e você tem que saber o nome do controlador, o desenho do controlador e a função do controlador. É muito importante que você saiba esses 3 aspectos. Agora, essa dica que eu vou dar agora é top. Cortana. O que é a Cortana? É um recurso que surgiu no Windows 10
que tem princípios de inteligência artificial. É um assistente pessoal inteligente que vai trabalhar com você interagindo com recursos de voz, e quanto mais você usa Cortana, mais ela aprende a seu respeito e usa esses dados a seu favor. Cortana é um assistente pessoal inteligente presente no Windows 10. Já vi falando que Cortana é ferramenta de segurança, ferramenta de ataque. É um assistente pessoal inteligente. Fica ligado nas provas da FGV. Vem comigo. Item número 3 e 4 do edital. Editores de texto e planilhas eletrônicas. Editores de texto que caem na prova da Câmara Municipal de Aracaju são aqueles destinados ao pacote Office e o pacote LibreOffice. Você pode subentender aqui que cai o Microsoft Word na prova de Aracaju e o LibreOffice Writer, que é o editor de texto do pacote LibreOffice. Professor, oi, o que eu tenho que me ligar com a FGV quando o assunto é editores de texto? Muito simples, meu aluno. Quando o assunto for editores de texto, atalho de teclado na veia, ou seja, se liga. A FGV costuma colocar uma função e te perguntar o atalho de teclado compatível com essa função. A dica que eu vou te dar agora é top e muito abordada. Os atalhos de teclado do Word são baseados no português e os atalhos de teclado do LibreOffice Writer são baseados no inglês. Então você deve se ligar. Beleza. Qual que é o atalho de teclado no Word para colocar negrito? Ctrl N de negrito, coloca negrito no Word. Agora fala para mim, como que escreve negrito em inglês? Negrito em inglês é bold. Então, o atalho de teclado para colocar negrito no Writer é Ctrl B de bola. Percebeu? Outra, qual é o atalho de teclado para colocar sublinhado no Word? Ctrl S de sublinhado. Beleza. Como é que escreve sublinhar em inglês? Underline. Matou. Então, o atalho de teclado no Writer para colocar sublinhado é Ctrl U. Guarda essa dica do tio Paulo. Atalhos de teclado do Word baseados no português. Atalhos de teclado do LibreOffice Writer baseados no inglês. No meu curso para a Câmara de Aracaju é assim. Teoria objetiva, aplicação de provas, simulados e as dicas do que realmente cai na prova elaborada pela FGV. Vem comigo. Item número 4. Planilhas eletrônicas. Também ambiente Office e ambiente LibreOffice. Qual é a planilha eletrônica padrão do ambiente Office? Fácil, né, meu aluno? É o Excel. Qual é a planilha eletrônica padrão do ambiente LibreOffice? Aí já é o Calc. Essa parte da prova da FGV costuma ser casca grossa. Por quê? Você tem na prova de informática, quando o assunto é planilhas eletrônicas, princípios relacionados ao raciocínio lógico e à matemática, junto com a parte de informática. Nas questões que eu vou resolver hoje, depois do comentário do edital, você vai perceber como ela aborda isso. E necessariamente ela puxa muito, dentro de planilhas, a matemática e o raciocínio lógico. Você tem dois caminhos. Primeiro, você reclama disso. O segundo, você vem com o tio Paulo, confia sua preparação para mim e arrebenta na prova de informática da Câmara Municipal de Aracaju. E mais, uma das 52 vagas vai ser sua. Combinado? Tranquilo? Nossa, professor, mas é muita gente concorrendo no concurso, é muito difícil. Tá, peraí. São 52. Quantas vagas você precisa? Você precisa das 52? Não, você precisa de uma só. Então deixa 51 de lado e pega umazinha para você. Vem comigo. Próximo item. Reforçando aqui em termos de planilhas eletrônicas. Estude muito a parte de funções, tanto no Excel quanto no Calc. Função soma, mínimo, máximo, hoje, agora, função média, média-se. É muito importante trabalhar as funções, que são fórmulas especiais com o objetivo de simplificar determinadas atividades. Então, função é a palavra-chave para a prova da Câmara Municipal de Aracaju no assunto planilhas eletrônicas. Vamos lá? Próximo item do edital, internet. Olha só, a mala da FGV. Conceitos gerais e funcionamento, endereçamento, transferência. Gente,
Conceitos gerais é tudo. Olha só, você tem que saber protocolo de rede, formas de conexão, princípios fundamentais das aplicações em rede e muito mais. Então, se tem um título que a FGV enrola, é nesse aqui, conceitos gerais, porque ela abre a possibilidade de te pedir qualquer coisa. Dica: quando o assunto é internet, redes, você tem que se ligar muito na parte de protocolos. TCP/IP, HTTP, HTTPS, protocolo HTTP abre uma página sem princípios de criptografia, protocolo HTTP. E o protocolo HTTPS abre uma página com princípios de criptografia. É muito importante que você se ligue que essa história de conceitos gerais é conversa para boi dormir. Por quê? Conceitos gerais pega forma de conexão, protocolos de rede, aplicações gerais de rede. Então fica de olho, porque esse item aí é muito perigoso. Vem comigo. Item número 6, navegação segura. Os itens número 5, 6 e 7 e 8 são extremamente relacionados. Navegação segura, princípios de segurança relacionados aos conceitos gerais das aplicações em rede. Por exemplo, você vai navegar sem segurança, necessariamente sem criptografia, é o HTTP. Vai navegar com segurança, necessariamente o protocolo HTTPS. Repara que o edital ainda especifica, olha só, ele traz aqui uma informação muito direta para nós, ó. Criptografia, joia? Navegadores que podem cair na prova da Câmara Municipal de Aracaju. Olha só, navegadores Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. Ou seja, temos que estudar princípios de rede, temos que estudar segurança da informação e os navegadores para explorar esses dois conceitos básicos. Por isso a relação. O item número 8 é um refresco. Em e-mail, ele traz o webmail, não gerenciadores de e-mail específicos, como por exemplo o Outlook ou o Mozilla Thunderbird ou o IM Client. Então ele traz para nós princípios de webmail. Os itens número 5, número 6, 7 e 8 são extremamente relacionados para você conseguir uma das 52 vagas da prova da Câmara Municipal de Aracaju. Joinha? Tranquilo? Terminamos aqui o direcionamento do edital. A partir de agora, eu vou resolver com vocês questões da banca Fundação Getúlio Vargas dentro desse edital. Desta forma, você tem como analisar antes da prova qual é a característica que essa banca tem. Te convido também a entrar no meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você encontra o meu curso completinho para o concurso da Câmara Municipal de Aracaju. Aproveita, entre em contato antes com a minha equipe, com a Malu e com a Thaís. Fala que você assistiu a minha aula e que você quer um cupom de 20% de desconto para adquirir o meu curso para a Câmara Municipal de Aracaju. Nesse curso eu trato da teoria toda que está sendo descrita aqui nesse edital e ao final de cada aula, questões da Fundação Getúlio Vargas abordando o conteúdo que você acabou de ver. O meu curso para a Câmara Municipal de Aracaju, além da teoria, tem mais de 100 questões comentadas em vídeo dessa banca especificamente. Joinha, meu aluno? A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar nas questões da FGV. Primeira questão, FGV caiu no concurso do Detran do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Analise o fragmento de planilha do Excel. Tem aqui uma planilha e diz o seguinte: ao ser aplicada a célula E6, esta fórmula que você está vendo aqui embaixo, qual resultado eu vou obter? Vou te dar uma dica agora, toda vez que a questão começar assim, ó, seja no Excel ou no Calc, se ela começar com igual se. Você vai fazer o seguinte para o tio Paulo, olha só, você vai traçar uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho que você achar. Aí você vai escrever assim, afirmação, beleza? Até o segundo ponto e vírgula soltinho que você achar, você vai escrever para o tio, verdadeiro. E dali para frente, falso. Sempre então, professor, que aparecer igual se eu faço isso,
Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, escrevo afirmação, até o segundo escrevo verdadeiro e até o terceiro eu escrevo falso. Sempre eu vou fazer isso, pessoal, até se chover pão de queijo, como eu sou mineiro, até se chover pão de queijo você vai fazer isso. Combinado? Qual é o raciocínio disso aqui? Se essa afirmação for verdadeira, você vai explodir a segunda parte e executar a primeira. Se essa afirmação aqui for falsa, aí é o contrário. Você explode a primeira parte e executa a segunda. Esse esquema que eu coloquei aqui serve muito para isso, para separar a afirmação do verdadeiro e do falso. Se a afirmação é verdadeira, você faz o primeiro. Se a afirmação é falsa, você faz o segundo. Sempre assim. Por isso que é tão importante saber separar a afirmação de verdadeiro e de falso. Vamos fazer? Facinho, facinho. Olha só. Igual, média, se, vem até a afirmação, vem até aqui. Dica. No intervalo de uma função, quando aparecer 2 pontos, você pensa na preposição até. Se aparecer ponto e vírgula, você pensa na preposição e. Então, olha só. Média B1 e D5. O que tem em B1? B1 tem o valor 1. O que tem em D5? D5 tem o valor 2. Qual é a soma de 1 mais 2? 1 mais 2 é igual a 3. Quantos valores foram somados? 2 valores. Então, agora ficou fácil chegar na média. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, 1,5. Olha a afirmação, é maior que o máximo de B1, 2 pontos, D1. Então, vamos lá. De B1 até, aqui é 2 pontos, né? Então, até, de B1 até D1, eu tenho os valores 1, 3 e 5. Qual é o máximo de 1, 3 e 5? O máximo de 1, 3 e 5 é o valor 5. Então, olha a afirmação. Essa parte aqui é toda a afirmação. A afirmação que 1,5 é maior que 5 é uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa? Professor, 1,5 não é maior que 5. Essa afirmação é falsa. Se é falsa, você faz a primeira ou faz a segunda. Se isso aqui é falso, o que eu vou fazer? Eu explodo a primeira e me concentro agora apenas na segunda. Vamos resolver a questão e chegar na resposta? Sua concentração agora é nessa parte específica. Média B1, ponto e vírgula, D2. O que tem em B1? B1 tem 1. O que tem em D2? D2 tem 3. Qual é a soma de 1 mais 3? 1 mais 3 é 4, professor. Beleza. Agora eu vou tirar a média. Quantos valores eu somei? Somei 2 valores. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. FGV, Detran do Rio Grande do Norte, questão número 1. Resposta correta é a letra B de bola. Questão difícil? Não. Mas tudo partiu do princípio que você entendeu como separar a afirmação e se essa afirmação for verdadeira, você faz a primeira. Se essa afirmação for falsa, você faz a segunda. Como a afirmação aqui foi falsa, executamos a segunda e chegamos na resposta da letra B de bola. Errou a questão? Beleza. Mas entendeu por que você errou? Então já está valendo. Hoje você já deu um passo à frente na aprovação no concurso da Câmara Municipal de Aracaju. Porque se você errou e entendeu por quê, esse é o objetivo. Porque a FGV, ela repete. Então ela coloca isso na prova de novo, evidentemente você não vai perder os pontos. Combinado? Tranquilo? Vamos para a questão número 2? Vem comigo. Questão número 2. Suzan diz o seguinte: a planilha ao lado foi criada no Excel. Detalhe. A questão número 1, se tivesse escrito calc, teria a mesma resposta. A questão número 2, se tiver escrito calc, também teria a mesma resposta. Vamos lá? A planilha ao lado foi criada no Excel. Nesta planilha, foi inserida em D11 uma expressão para determinar a soma dos valores nas células A9 e D9
Está aqui a célula D11. Beleza. E em D12 foi inserida uma outra expressão para determinar o maior valor entre todos no intervalo de A9 até D9. Aí a prova te pergunta, nessas condições, as expressões inseridas em D11 e D12 foram respectivamente. Ele está te perguntando uma coisa muito simples, meu aluno. Quais foram as fórmulas utilizadas para chegar em 34, que é D11, e 29, que é D12? Então a gente vai ter que testar essas alternativas para saber qual delas chega em 34 e 29. Vamos lá? Primeira delas, igual soma A9 ponto e vírgula D9. 2 pontos no intervalo significa até. E ponto e vírgula no intervalo significa e. Não se esqueça disso. Qual é a soma de A9 ponto e vírgula D9? O que tem em A9? 23. O que tem em D9? 11. 23 mais 11 é igual a 34. Opa, a letra A no primeiro item está correto. 23 mais 11, 34. Agora nós vamos testar a segunda e se a segunda der certo, a gente já crava o gabarito. O gabarito seria a letra A, mas a gente primeiro precisa testar isso aqui. Função maior. O que a função maior faz? Ela identifica o maior valor do intervalo. Igual maior a 9, 2 pontos D9. Para tudo aqui, ó, questão errada. Tem um erro aqui. A função maior, ela precisa de critério. Então, na hora de digitar a função maior, você tem que fazer assim, ó, igual maior, abre parênteses. Aí você vai colocar o intervalo. A9, 2 pontos, D9. Essa parte está certa. Agora vem por que isso aqui está errado. A função maior necessita de critério. Então, você tem que colocar aqui ponto e vírgula e explicar o que você quer. Você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior? Ou seja, se você colocar só dessa maneira aqui, vai dar erro na fórmula. Então, eu teria que colocar aqui também o valor 1 para indicar que eu quero localizar o primeiro maior valor de A9 até D9. Se tivesse assim, aqui estaria correto. Mas você pode perceber que está faltando critério. A função maior necessita de critério e aqui está sem. Então, a letra A está metade certa. Isso certo e isso errado. Então, a gente já descarta a letra A. Vamos para a letra B? Vamos testar para ver se a gente chega em 34 e 29? Vamos lá. Igual soma A9, 2 ponto e vírgula D9. A9 tem 23. D9 tem 11, 23 mais 11 é igual a 34, certinho. Igual máximo a 9, 2 pontos, D9. Você vai agora perceber a diferença da função maior para a função máxima. A função maior, para identificar o maior valor, você vai ter que explicar se você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Por isso que você tem que colocar o critério. Então, ó, A9, 2 pontos, D9, ponto e vírgula, é o primeiro maior? Então tem que colocar 1. Beleza. A diferença da função maior para a função máximo é justamente essa, porque a função máximo não necessita de critério para localizar o primeiro maior valor. É só você digitar igual máximo a 9, 2 pontos, D9. Então, se liga na diferença. Aqui precisa de critério e aqui embaixo não precisa de critério. Qual a diferença, então, dessas duas funções, professor? Porque a função maior permite que você localize o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, dependendo do critério que você colocar. A função máxima, ela vai localizar o primeiro maior valor do intervalo que você especificar. Então, pode cravar para o tio Paulo. Questão número 2, Suzana. Crava para mim, gabarito da questão é letra B de bola. Dá uma olhada na letra E aqui, ó, tá vendo? Ó, sem o critério, né? Sem estabelecer o critério, obviamente a questão está errada. Difícil a questão? Não. De questão até fácil, mas tem que entender de intervalo. Por que a letra D aqui está errada? Aqui, ó, aqui está ponto e vírgula e eu preciso incluir todos esses valores aqui na pesquisa. Não é uma questão difícil, mas necessariamente precisa ser trabalhada de forma profissional. Cravou para mim? Questão número 2, gabarito B de bola. Vamos que vamos. Questão número 3.
Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. No que diz respeito à navegação na internet, a sigla URL é empregada em que significado? Em que contexto? Professor, essa questão está no nosso edital? Nossa, essa questão está no seu edital, no item número 1, no item número 7. Ou seja, cabe direitinho dentro da nossa prova. Vamos lá? O que é uma URL? Vou te dar um exemplo. www.paulofrancaconcursos.com.br. Se você quiser falar que isso aqui é o endereço da página do tio Paulo, tá certo. Se você quiser falar que isso aqui é a URL da página do tio, tá igualmente correto. A FGV, como não é boba nem nada, na prova da Prefeitura de João Pessoa, o que ela fez? Ela não falou endereço eletrônico, ela falou URL. O que significa a sigla URL? Localizador de recursos uniforme. É o termo técnico que emprega o endereço eletrônico de uma página. Então, URL é uma rede que opera sem fio? Não. É um protocolo de comunicação? Também não. É uma interface. O que significa interface? Ligação. Ligação de conexão para vídeo? Também não. É uma linguagem padrão para banco de dados? Também não. O URL é o endereço eletrônico de um site? Perfeitamente. O URL é o endereço eletrônico de um site. Crava para mim. FGV, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, questão número 3. Resposta correta é a letra E. Percebeu? Ou seja, preparação para a prova da Câmara Municipal de Aracaju precisa ser profissional. Não adianta você ir para a prova, esses anos todos trabalhando com concurso, eu aprendi. O aluno que é aprovado em concurso é aquele que fala assim: eu vou bem na prova de informática, eu vou bem na prova de português, vou bem na prova de conhecimento específico, eu vou bem em tudo. Ou seja, esse cara passa no concurso. Na hora que ele começa a falar assim: eu vou compensar a matéria A com a matéria B, a vaca, como a gente diz em Minas Gerais, começa a ir pro brejo. Então, se liga, porque a gente tem que fazer uma prova bacana em todos os aspectos. E lembrando que informática, naqueles cargos que eu especifiquei para você, faz parte de conhecimentos específicos, está ali dentro do bloco de conhecimento específico e tem um peso muito bacana na prova. Combinado? Vem comigo. Questão número 4. Caiu num concurso organizado pela FGV no IBGE. Sobre o significado dos termos internet e intranet, considere as afirmativas a seguir. Lembrando que a intranet é uma rede que deriva da internet, então faz parte do termo de conceitos gerais de internet. Esse é o problema da FGV lá naquela parte do edital, ó, conceitos gerais. O que é a intranet? A intranet é uma rede que usa a mesma tecnologia da internet, só que para executar a sua comunicação interna. Pode ser abordado, então, professor, em conceitos gerais? Perfeitamente. Eu já vi isso antes. Esse edital aqui é muito semelhante ao do outro concurso. Então, olha só, vamos lá. Conceito, então, vamos para os 3 itens. Primeiro item, são sinônimos. Internet e intranet são sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização. Primeiro item, crava para mim. Errado. São sinônimos no conceito tecnológico? Sim, nos conceitos gerais, tecnologia, aplicações são sinônimos. Agora, utilização? Não. A utilização da internet é uma utilização pública e a utilização da intranet é uma utilização privada. Elas são semelhantes no conceito tecnológico? Sim, a tecnologia é a mesma. O que elas diferem é na utilização. Uma com cunho público, a internet, e a outra com cunho privado, apenas para os seus funcionários, por exemplo, que é a intranet. Crava para mim, item número 1, errado. Item número 2, a intranet não pode ser acessada remotamente. Ah, professor, quando tem não assim é porque a questão está errada. Será? Vamos ver? Cuidado com essas dicas aí assim. Ah, sempre que tem um não está errado, apenas, exclusivamente. Cuidado, tem que analisar. A intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem autenticação. O que é a intranet? Intranet é uma rede privada que usa a mesma tecnologia da internet para executar a sua comunicação.
como usar a intranet? Você tem duas maneiras. Você está dentro da empresa e usa a intranet. Segunda maneira, você está na sua casa. Então, na sua casa, você se conecta, por exemplo, à internet, beleza, e chega na intranet. Pai, dá para fazer assim, professor? Dá para fazer assim, só que com um detalhe. Para fazer dessa forma, você vai ter que fazer uma autenticação, senão qualquer um poderia entrar ali. Então, olha o que o item 2 afirma. A intranet não pode ser acessada pela internet sem autenticação. Tá certo isso? Ou seja, se você vai acessar da sua casa, você vai passar pela internet e fazer uma autenticação para chegar no sistema. Aqui ela está dizendo que você não pode usar sem essa autenticação. O item número 2 está certinho. 3. A intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso limitado. A intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, ou seja, dentro da empresa, com acesso limitado a quem? Aos funcionários da empresa, ou seja, certinha. Beleza, meu aluno? FGV, IBGE, questão número 4, resposta correta. Itens número 2 e itens número 3 estão corretos. Crava para mim, letra E. Joia? Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado da aula, que a partir desse momento você já enxergue a prova de informática da Câmara Municipal de Aracaju de uma forma correta. Quer confiar a sua preparação para mim? Então entra na minha página www.paulofrancaconcursos.com.br. E se você tiver alguma dúvida nos nossos produtos, não deixa de mandar um WhatsApp para a nossa equipe. Nossa equipe é representada pela Malu e pela Thaís. Anota o número aí. 32 é o DDD 99907-1973. Fala que você viu a minha aula e quer um cupom de desconto para o meu curso, voltado especificamente para o concurso da Câmara Municipal de Aracaju. Te desejo boa sorte a partir de agora na sua caminhada e, se Deus quiser, a partir de hoje, você deixa de ser um participante do concurso de Aracaju e vai ser um candidato que vai lá para buscar a sua vaga. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.